De que é feita uma árvore? A resposta óbvia é que é feita de madeira ou matéria orgânica. Mas de que é feita essa madeira? De onde é que vem? Pensem assim. A matéria orgânica do vosso corpo vem sobretudo da comida que comem, que o vosso organismo depois transforma em músculos e órgãos. A massa do vosso organismo é feita da comida que ingerem. Portanto, de que é feita uma árvore? De onde é que vêm as toneladas de madeira que compõem uma árvore? A resposta mais intuitiva é que vem das raízes. Mas se fosse essa a resposta, então cada árvore estaria lentamente a criar um buraco à sua volta, correspondente à massa a ser absorvida pelas raízes. Há 3.400 milhões de anos, pouco depois do surgimento da vida na Terra, as bactérias evoluem o processo da fotossíntese. A fotossíntese é o processo bioquímico que permite aos seres vivos usar a energia da luz solar para transformar moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. É isto que define as plantas como seres vivos autotróficos. A capacidade de captarem moléculas inorgânicas, como dióxido de carbono e água, e usarem luz para construírem as complexas moléculas orgânicas que compõem os seus corpos e gerar energia para se manterem vivas. Ou seja, as árvores são feitas de água, luz e ar. É a partir do ar que é sugado o dióxido de carbono que é transformado em matéria orgânica. Imaginem, as maiores árvores do mundo, as sequoias gigantes, que podem atingir 85 metros de altura e pesar para cima de 6.000 toneladas. São milhares de toneladas de dióxido de carbono gasoso removido da atmosfera e capturado sob a forma sólida da madeira. Os animais e nós somos seres vivos heterotróficos. Comemos a matéria orgânica criada pelas plantas, alimentamos-nos da energia presa nas suas moléculas complexas e libertamos água e dióxido de carbono, criando assim um ciclo estável do carbono. Mas, há cerca de 360 milhões de anos, durante o período carbonífero, aconteceu uma coisa muito interessante. O nível dos oceanos baixou, criando extensas zonas pantanosas extremamente férteis que levaram ao crescimento desenfreado de vida vegetal. E as plantas começaram a gerar o polímero orgânico lignina e o isolante natural suberina. Por outras palavras, as plantas evoluíram pela primeira vez a capacidade de gerar madeira. Neste período, os fungos e bactérias heterotróficos, responsáveis por decomporem a matéria orgânica, não tinham ainda evoluído as enzimas que seriam capazes de digerir a lignina e a suberina. Isto fez com que as árvores mortas se acumulassem tempo suficiente para fossilizarem. Imaginem, árvores e árvores e árvores, em florestas tropicais infindáveis, a cobrirem continentes inteiros, árvores a crescerem e a morrerem por cima de outras árvores e outras árvores ainda por cima dessas, durante não um, não dois, mas 60 milhões de anos. 60 milhões de anos, durante os quais as árvores do planeta capturaram dióxido de carbono atmosférico e enterraram-no na Terra sob a forma de carvão e petróleo e gás. Isto levou a uma diminuição de 10 graus na temperatura média, a uma diminuição do dióxido de carbono na atmosfera e a um aumento da concentração de oxigênio. Isto, no geral, é considerado uma coisa boa, só que na altura fez com que surgissem escorpiões gigantes, mas pronto, não se pode ter tudo. No entanto, há 250 milhões de anos, no fim do período Permiano que veio depois do Carbonífero, ocorreu o maior evento de extinção massiva da história do planeta. Não se sabe se foram asteroides ou vulcões ou qual foi a causa natural que levou à extinção do Pérmico-Triásico, mas ficou conhecida como a Grande Morte. O que sabemos é que os depósitos de carvão subterrâneos pegaram fogo, libertando mais de 3 trilhões de toneladas de carbono para a atmosfera, envenenando os oceanos e levando a um efeito de estufa descontrolado. Morreram 96% de todas as espécies marinhas e 70% de todas as espécies de vertebrados terrestres. Até os insetos, que habitualmente sobrevivem a tudo,
sofreram perdas tremendas. Foi o mais próximo que a vida na Terra alguma vez chegou de se extinguir completamente e foi à custa do dióxido de carbono e do aquecimento global. É por este motivo que as árvores e plantas e tudo o que faz fotossíntese é tão importante. São a única maneira que temos de remover carbono da atmosfera. O que é uma chatice, porque desde que andamos por cá o número de árvores diminuiu para metade. Perdemos cerca de 15 bilhões de árvores todos os anos à custa da indústria da madeira, da expansão de terrenos agrícolas, para os incêndios e para o papel higiênico. E não contentes com isso, e num processo análogo à nossa própria digestão heterotrófica, fomos buscar a matéria orgânica de árvores enterradas há milhões de anos no subsolo para queimar e produzir energia, libertando o seu carbono para a atmosfera. E estamos a fazer isso, agora por meios artificiais, mais depressa do que durante a extinção do Pérmico Triásico. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou 40% desde a Revolução Industrial. Foram emitidos 36,7 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, o equivalente a queimar cerca de 3.700 pirâmides de Gizé feitas de carvão só no ano de 2017. É por isso que 2015, 2016 e 2017 foram os anos mais quentes dos últimos 140 anos. Isto é um cenário de apocalipse, não tenham dúvidas. Mas, contrariamente à grande morte do Permiano, este é provocado por nós e pela nossa obsessão cega com o crescimento económico desenfreado e com gráficos que vão para cima e para a direita. A ciência é clara e categórica ao afirmar que, se não abandonarmos os combustíveis fósseis, a atmosfera vai alterar-se irremediavelmente. Notem que, a partir de determinado momento, o processo de aquecimento global torna-se autoalimentado e a partir daí já não há nada que possamos fazer para o corrigir. Temos de agir. Já, ontem. Já é quase tarde demais. Já tomámos alguns passos positivos. 176 países assinaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a reduzir as suas emissões de carbono. Portugal, que assinou o acordo, obteve 100% da sua energia a partir de fontes renováveis durante todo o mês de março de 2018. Este pequeno calhau azul a flutuar no espaço é a única casa que conhecemos e temos de assumir responsabilidade por ele. Temos de fazer mais, cada um de nós, para nos salvarmos a nós mesmos e à vida no planeta como a conhecemos.